Amém. Nós estaremos lendo em 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 38 ao verso de número 41. Segunda Reis, capítulo de número 4, do verso de número 38 ao verso de número 41. Diz assim a palavra do Senhor: Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao moço: Põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo apanhar as ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colocyntidas. Voltou e cortou em pedaços, pondo na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia sinal nenhum na panela. Amados, um momento desafiador. Nós nunca imaginamos em passarmos por um momento tão diferente. Momento que vem desafiando a potencialidade das igrejas, das autoridades, e trazendo esse momento desafiador para todos nós. Esse momento desafiador oferece a oportunidade de construirmos novas propostas para avaliar o nosso potencial, verificar o lugar onde estamos e visualizar o lugar onde queremos chegar. Desenvolver a nossa capacidade para novas criações ou maior dedicação naquilo que estamos fazendo. O momento é diferente. O momento, ele traz para nós preocupação, mas traz também desafio. Por isso, amados, esse momento desafiador estabelece uma nova condição. Olhando para o texto sagrado, nós vemos também uma situação não muito diferente. Porque ali havia fome, o povo estava ali numa situação difícil, e o resultado que essa nova condição para o povo era o momento que eles deviam estar analisando, avaliando e também criando uma nova oportunidade. Estabelece uma nova condição porque havia fome. E no verso de número 38, mostra que o povo estava ali com fome. Como realizar a solução para aquele povo? Como dar àquele povo aquilo que eles precisavam? Então, o profeta mandou que os preparasse a panela. Nós olhamos, amados, e vemos que há uma necessidade de tomarmos decisão. Não podemos ficar parados. O grande desafio que hoje estabelece para nós é que, como alguém já disse, a igreja não ficou fechada. Muito diferente, né? Abriu a igreja em cada lar. Em cada casa, a igreja está reunida para a proclamação do Evangelho. Essa decisão é para dar solução
a essa fome espiritual, alimentar os corações para evitar a situação desesperadora que em muitos corações, quando a mente é levada para o suicídio, para o desespero, para situações que são altamente incômodas para a sociedade. Estabelece uma nova condição, amados, porque havia necessidade. E quando há necessidade, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. A Igreja do Senhor agora se posiciona para mostrar ao mundo que há oportunidade em Jesus. Há oportunidade na palavra de Deus. Há oportunidade para que o povo possa sentir o grande privilégio de encontrar-se com o Senhor. Lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 2, um texto também bastante conhecido, quando Eliseu aumenta o azeite da viúva. O que nós encontramos ali é que a mulher, aquela mulher que foi esposa de um obreiro, de um trabalhador da igreja, ela foi a Eliseu colocando o seu problema. E Eliseu perguntou para ela, o que te hei de fazer? E perguntou, o que tua serva não tem nada em casa? Ela disse. Mas a pergunta do profeta foi, o que tens em casa? Nós olhamos, amados, e vemos que no momento em que a situação desafiadora, ela estabelece uma nova condição, nós devemos perceber aquilo que temos em casa. O que está à nossa disposição? Algumas situações nós queremos sentar, ficar aguardando aquilo que Deus pode fazer. Mas eu sinto que existe uma posição a ser assumida. Eu não posso ficar somente sentado aguardando aquilo que vai acontecer. Como Eliseu perguntou para aquela mulher, o que tens em casa? O que é que você tem em casa? E ela disse, o que ela disse? Nós não temos nada. E a não ser o quê? Um pouco de azeite. Nós olhamos, amados, e hoje nós temos o privilégio desse pouco de azeite diante de nós. Está na nossa casa, está junto à nossa disposição, aguardando uma decisão nossa para que essa condição seja estabelecida. Estabelece uma nova condição, amado, porque havia fome e dúvida. Observe bem que quando a necessidade aparece, né? Algumas pessoas dizem que quando acaba o dinheiro, acaba o amor, né? Acaba o relacionamento, a confusão começa em casa. Por quê? Porque a dúvida. Naquele momento, naquela época lá também, havia uma situação muito parecida, onde aparece na Bíblia a primeira multiplicação dos pães, né? Primeira multiplicação dos pães ali, quando o povo todo passando necessidade. E foi apresentado diante do profeta o problema. E agora? O que Eliseu falou para eles? Perguntou o que tinham. O que eles tinham? 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém, o seu servo lhe disse, como hei de pôr diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Amados, nós olhamos que nesse momento de desafio, nesse momento em que a igreja atravessa, um momento desafiador, muitas das vezes aparece a dúvida, aparece a insegurança, e nós não percebemos aquilo que realmente nós temos.
Nós precisamos olhar e sentir o nosso conteúdo, a nossa força. E eu parabenizo a Igreja Batista da Urca pela condição que, nesse momento desafiador, consegue ultrapassar os seus limites. Como a igreja vai conseguir, nesse momento de pandemia, nesse momento de dúvida, nesse momento de incerteza, conseguir alcançar o seu objetivo? Mas, para a honra e a glória do Senhor, nós podemos proclamar que o alvo de missões foi alcançado. A oportunidade de melhorarmos o nosso alvo ainda existe. Então, nós podemos dizer que onde há dúvida, a fome, existe a força do poder da palavra do Senhor para nos sustentar. Nós olhamos, sentimos que o momento que nós estamos atravessando, a condição desafiadora, traz para nós a oportunidade de abrir novas perspectivas, nova oportunidade. Estava olhando. Da professora, que ela chegou na sala e disse: hoje nós vamos ter uma avaliação surpresa. E todos os alunos ficaram assim, assustados, né? Ela distribuiu as folhas de virada para baixo, e quando ela terminou de distribuir as folhas, ela mandou que eles virassem. Mas na folha só tinha um ponto negro, no meio da folha. Ela ficou, todos ficaram olhando e pensando: e agora? Ela disse para os alunos: eu quero que vocês definam o ponto negro. E os alunos, todos os alunos escreveram, todos os alunos disseram o que pensaram, apresentaram o seu parecer, descrevendo o ponto negro. Depois de terminada, ela recolheu e então falou aos alunos a respeito do ponto negro. O que eles só olharam? Por que eles só olharam para o ponto negro? Por que eles não olharam para toda a parte branca que estava em volta do ponto negro? Então ela mostrou para eles que nós não podemos ficar fechados no ponto negro. Nós olhamos o ponto negro da nossa vida, os problemas que nós temos, as dificuldades, e não conseguimos perceber a amplitude do espaço, do claro que existe para a nossa vida. Então, quando abre essas novas perspectivas, nós vamos ver a palavra do profeta. Havia fome, e o profeta mandou colocar o quê? A panela grande. A panela grande, no verso 38b, mostra: põe a panela grande no fogo, né? Nós olhamos, amados, no momento da dificuldade, nós começamos a ficar sentados pelos cantos, a chorar, a lamentar, a olhar tudo aquilo de ruim. Dizer que Deus não está olhando para você, que nós estamos passando a mesma dificuldade, que não vai dar nada certo. Nós percebemos que Deus tem um plano maravilhoso, fantástico para a nossa vida. Hoje, eu e a Penha, né, estamos completando, aliás, ontem, né, completamos 50 anos. Eu agora ando com a aliança de ouro aqui, falsificada, que é para o ladrão não roubar, mas ela brilha, né? Mas, lembrando do passado, naquele 10 de maio, né?
nós estávamos passando a nossa lua de mel. Como eu era um simples mecânico, não tinha para um lugar para onde ir, a madrinha do casamento ofereceu a casa dela, deu a chave da casa dela. Ah, vai lá para casa. Mas era naquele mesmo bairro. E o resultado qual foi? Ficamos trancados ali. Para completar, faltou água. E nós ficamos ali, imagine bem, lua de mel sem água, sentado olhando para o outro. No segundo dia, à noite, vamos arpar fora. Pegamos tudo e fomos embora. Ficamos olhando assim agora. Chegamos em casa, e a nossa casa, a cozinha e o banheiro, era aproximadamente 1 metro quadrado. A sala, melhorzinha. E o quarto foi um caixotão que eu fiz de Eucatex. Amado, hoje, olhando os 50 anos passados, quando eu olho aqui da varanda, vejo o sol brilhar no Morro da Providência, vejo o Cais do Porto, vejo uma série de coisas que Deus colocou na nossa vida com essas novas perspectivas. Nós temos que olhar para a panela grande, para o desafio maior, para a mudança que vai acontecer, porque Deus tem um plano desafiador. Lá em 2 Reis, no verso 39, né? 39, quando o moço saiu para colher as ervas e encontrou o quê? As colossintidas. Colossintidas. Os irmãos vão observar, eu fiquei imaginando o que nós vamos encontrar nas nossas decisões. Nós não vamos encontrar facilidade. Nós não vamos encontrar condições das mais fáceis. Mas nós vamos perceber que Deus tem um plano maravilhoso, fantástico. No momento da dificuldade, Ele está nos mostrando condições diferentes. Ele está nos mostrando oportunidade. Ele está mostrando que o melhor vai acontecer. Nós não estamos percebendo. Nós, às vezes, só olhamos para as colossintidas. Nós só olhamos para o desafio daquilo que nós estamos olhando, o ponto negro, como eu falei a princípio. Eu fico olhando a Rose e o Thomas, imagine a Rose e o Thomas chegando, eu fico chegando ontem lá em Vitória. Quando saíram, lembra da saída, Rose? Lembra da saída, Thomas? Quando vieram para o Rio de Janeiro, naquela condição, olha, leva tudo na rodoviária, ajuda a levar, carregar as bolsas. E agora lembro. Rose e Thomas de Toyota. Como pode? Uma Kombi que passou, que Vitória, olha, ele acertou na loteria. Esse Thomas é um camarada de sucesso. Por quê? Amados, não são somente as colossintidas, mas são as oportunidades do Senhor. Olhando ainda que abre novas perspectivas, a solução do problema. Lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 7, 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 7, quando aquela mulher voltou ao profeta, ela disse o quê? Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai e vende o azeite para com a tua dívida, e tu e teus filhos e veio do resto. Ela que estava com uma necessidade tremenda, com um problema, agora tem dinheiro para pagar as suas dívidas e para livrar os seus filhos da escravidão. Amados, a perspectiva do Senhor é para a mudança, é para colocar para nós desafios
e mostrar o quê? Que no momento desafiador, as nossas experiências são consolidadas. As nossas experiências são desafios que vão mostrar a oportunidade. Eu digo para os irmãos que já devo ter contado há algum tempo atrás essa experiência, mas um dia eu estava trabalhando de mecânico na empresa Transportes Oriental, lá em Santíssimo, e na hora do almoço eu fiquei sentado num pneu e pensando, a coisa precisa mudar. Tem que haver uma nova oportunidade. Como é que eu vou fazer? E por acaso de Deus, aconteceu. Um jornal no chão, eu peguei aquele jornal e estava escrito o quê? Precisa-se de mecânico com curso ginasial. Eu olhei assim e falei, caramba, e agora? Falei com o encarregado, preciso sair 2 horas. Aí ele falou assim, me entrega o teu carro pronto e você sai. Eu saí com aquele jornal na mão. Mas o jornal era de segunda-feira e já era quarta-feira. E eu fui pela Visconde de Inhaúma ali, cantando o hino que os que confiam no Senhor obterão louvor, força nova onde ter, subirão até as alturas. E fui cantando até lá no local, na Visconde de Inhaúma. Cheguei lá, me apresentei, o cidadão disse, já estão encerradas as inscrições. Fiquei assim meio cabisbaixo, mas eu falei para ele, olha, eu tenho curso do Senai, eu tenho curso de não sei o quê, eu fui falando os cursos que eu tinha, alto ali, daqui a pouco uma voz lá de dentro disse, faz a inscrição do moço. Eu falei, aleluia, para encurtar a história, uma prova em que tinham uns 100 mecânicos, somente 5 ficaram classificados. E para vitória do Senhor, eu estava lá naqueles 5. Amados, quando enfrentamos o problema, consolida a nossa experiência quando enfrentamos o problema. Quando você enfrenta o problema, quando você está na dificuldade, se você olhar para o alto, se você olhar para a frente, você vai ver a oportunidade. Você vai ver a condição que Deus tem para você. Nessa hora, quando lá o profeta, segundo a Reis, capítulo 4, verso de número 40, mostra a condição do desafio. Problema, veneno na panela. Todo mundo olhou para o problema. Então, o resultado qual foi? Clamaram para o homem de Deus. Amado, no momento do problema, quando você está enfrentando a luta, quando você está enfrentando o problema, clame ao Senhor, clame aquele que tem a força para transformar, para mudar a realidade da sua vida. Você vai perceber esse grande momento. Consolida a nossa experiência quando procuramos a pessoa certa. Não adianta ficar chorando, contando tua história para o vizinho, para outro, para A, para B e para C. Conta para o Senhor. Quando os irmãos antigos, né? A irmã Chile, né? Lembra daquele hino? Conta para Jesus onde é a tua dor, né? Você lembra? Conta para Jesus onde é a tua dor. O Arlindo se lembra disso, né? Então, quando você sente a condição de você contar a experiência para o Senhor, você vai ver a maravilha. Eles procuraram a pessoa certa. E qual foi o que Eliseu disse? Botou a farinha para mudar a condição. Não é que a farinha mudava, mas tem a farinha do Senhor para a sua vida, que vai mudar, que vai dar direção,
que vai consolar, que vai dar aquilo que você precisa. Amados, consolida a nossa experiência, mudando a nossa visão. Mudando a nossa visão. Lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 e 16, os irmãos conhecem o texto quando o povo estava ali cercado. Tá? Capítulo 6, verso 15 e 16, quando a cidade cercada, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que estão com ele. Amado, é fantástico. É desafiador quando você perceber essa ação maravilhosa. Quando a nossa visão mudada, transformada, você oferecer sua vida para a instrumentalidade de Deus, você vai perceber a mudança. Então, consolida a nossa experiência, mudando a nossa visão. Amados, nós vamos percebendo, então, que esse momento desafiador é um momento que pode mudar a sua vida. Esse momento de incerteza e de segurança, ele vai mudar a sua vida. Os irmãos ouviram a história daquele pastor fracassado, deu nas redes sociais, que ele chegou e depois de pregar a mensagem dele, que ele estava pregando a mensagem, entrou um casal meio abandonado, um na frente, outro atrás. Depois entrou um homem com um pedaço de corda na mão. Depois ele começou a pregar a mensagem e o resultado qual foi? Ele ficou olhando assim e falou assim: cara, que plateia mais desorganizada. Para completar, ele saiu, foi assaltado, levou uma surra e não teve, ficou todo machucado. Depois de algum tempo, ele foi contar a experiência dele na igreja e o resultado qual foi? Quando ele testemunhando, o casal disse: olha, pastor, nós éramos aquele casal que entrou naquele dia. Foi o dia da nossa separação. Mas, porque era a última oportunidade, vamos entrar nessa igreja aí. E o resultado qual foi? Nós saímos dali com um novo propósito. Propósito de mudar a nossa vida. E hoje nós somos empresários que sustentamos essa igreja. O outro homem que estava lá: pastor, eu quero também dar meu testemunho, porque naquele dia eu entrei com aquela corda aqui, aquele pedaço de corda, porque a corda arrebentou. Eu ia me suicidar. Mas na hora que eu amarrei a corda arrebentou. E eu saí disposto a comprar outra corda. E entrei aqui naquele dia com aquele pedaço de corda aqui. Hoje, eu tenho a minha vida transformada, a minha família restaurada, todo recomposto pela misericórdia do Senhor. Por isso eu quero dizer para os amados irmãos que o momento que estamos vivendo é desafiador, mas é também uma oportunidade de olharmos para o nosso interior, avaliar o que temos sido em nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos relacionamentos, verificar onde estão as colocitidas que nos limitam ou mesmo nos envenenam e nos impedem de caminhar. É a hora de avaliarmos como enfrentar ou mudar o nosso viver. Nós veremos a vitória do Senhor quando nós ultrapassarmos esse momento desafiador. Amém?